No coração do Antigo Testamento bíblico, encontramos a história de um homem cuja vida foi marcada por sua notável beleza, conflitos familiares e uma tragédia que ecoa através das eras. Bem-vindos ao canal Hoje na Bíblia. Desde agora já nos segue para não perder nosso conteúdo. Neste vídeo, vamos explorar a beleza impressionante de Absalão, sua herança como membro da linhagem real, ambiente em que ele cresceu, e seu final trágico, retratada no livro de 2 Samuel. A história de Absalão começa dentro das paredes majestosas do palácio do rei Davi, em Jerusalém. Ele era o terceiro filho de Davi com sua esposa Maaca, uma mulher de grande beleza e influência. Mas Absalão também era conhecido por algo que ia além das tradições reais: sua própria beleza estonteante. Seu cabelo, que se destacava por seu comprimento e brilho, se tornou um símbolo icônico de sua juventude e charme. Absalão encarnava a beleza da juventude e da promessa, um reflexo da linhagem real a qual pertencia. Sua herança, ligada diretamente ao lendário rei Davi, moldou suas experiências desde o início. No entanto, como muitas histórias bíblicas, a aparência exterior frequentemente ocultava uma complexidade interior. Absalão cresceu em um ambiente repleto de intrigas palacianas, lealdades divididas e tensões familiares. O Palácio Real era um local de política, poder e rivalidades silenciosas. E apesar de seu pai Davi ser um homem segundo o coração de Deus, ele possuía suas virtudes e defeitos e estava por conseguinte rodeado por uma enorme gama de pessoas que possuíam as mais diversas índoles e intenções. Então, exatamente, a juventude de Absalão foi forjada nesse contexto, onde ele testemunhou as complexidades da governança e as relações delicadas entre os membros de uma realeza. Tudo isso iria convergir para que Absalão assumisse um protagonismo preponderante em algumas intrigas e desfechos do reinado de Israel, sendo já a primeira delas de tragédia e injustiça. Ele tinha um meio-irmão chamado Amnon, filho de Davi com outra esposa. Amnon se apaixonou por Tamar, irmã de Absalão. Ela era uma jovem de grande beleza e virtude. No entanto, essa beleza atraiu a atenção insana de Amnon, que desenvolveu um desejo obsessivo por ela. Consumido por essa paixão doentia, Amnon tramou um plano para se aproximar de Tamar. O evento trágico que se seguiu marcaria profundamente a história da família real e lançaria Absalão em uma jornada de vingança e tragédia. Em um ato hediondo, Amnon violentou Tamar, roubando sua inocência e dignidade. Tamar foi deixada devastada, envergonhada e desolada pelo ato de violência que sofreu às mãos de seu próprio meio-irmão. A notícia do ocorrido rapidamente chegou a Absalão. Ele ficou tomado por uma mistura intensa de raiva e tristeza diante da terrível injustiça cometida contra sua irmã. Absalão consolou Tamar em sua dor e jurou que não deixaria esse ato impune. Os meses que se seguiram foram preenchidos pelo desejo fervoroso de vingança de Absalão. Ele cuidadosamente planejou um estratagema para atrair Amnon para um banquete, aparentemente em um gesto de reconciliação. Durante o banquete, Absalão deu ordens secretas a seus servos para que, quando Amnon estivesse desarmado e distraído, o matassem. A vingança de Absalão foi implacável. Seu plano cruel culminou no assassinato de Amnon, marcando uma escalada trágica na história da família real. E esse evento por si só trouxe à tona outros eventos conturbados para a corte de Israel. Pois diz a narrativa bíblica do livro de 2 Samuel, que ao saber do ocorrido, o rei Davi não tomou atitudes para lidar com a situação. Sua reação de apatia e falta de justiça gerou uma ideia de desatenção, que aumentou ainda mais a raiva e o ódio de Absalão. A decepção de Absalão com a atitude de Davi foi profunda e duradoura. Seu próprio pai, o rei que deveria ser um exemplo de justiça e liderança, pareceu se omitir diante da tragédia que havia se desenrolado. Essa falta de ação por parte de Davi serviu como uma semente de ressentimento que, ao longo do tempo, cresceria até se transformar em uma revolta aberta. A falta de intervenção de Davi não apenas abalou a relação entre pai e filho, mas também minou a autoridade do rei sobre a família e o reino. Os sentimentos de raiva e ódio que haviam em Absalão cresceram até se transformarem em um desejo fervoroso de vingança e ambição pelo trono. Absalão, consciente de sua própria popularidade e carisma, começou a arquitetar um plano para minar a autoridade de Davi e consolidar seu próprio poder. Ele sabia que para atingir seu objetivo, precisava conquistar o apoio das pessoas e criar uma atmosfera de descontentamento em relação ao reinado de seu pai. Primeiramente,
Absalão usou sua aparência e charme para se aproximar do povo. Ele se posicionou à entrada do palácio, ouvindo as queixas e problemas das pessoas e prometendo-lhes justiça. Sua habilidade em se conectar com as massas rapidamente o tornou um favorito entre aqueles que se sentiam negligenciados pelo governo de Davi. À medida que a popularidade de Absalão crescia, ele passou a questionar publicamente as decisões de Davi e a criticar sua liderança. Ele começou a insinuar que ele seria um líder mais eficaz e justo, colocando-se como uma alternativa ao governo de seu pai. Aos poucos, ele minou a confiança do povo em Davi e consolidou seu próprio apoio. Absalão também buscou apoio político. Ele começou a formar alianças com figuras influentes na corte e entre as tribos de Israel que estavam descontentes com o reinado de Davi. Ele construiu uma rede de apoio que o permitiria avançar com seus planos de usurpar o trono. A situação atingiu seu ponto de ebulição quando Absalão se declarou abertamente em revolta contra Davi. Ele reuniu um exército significativo, composto em grande parte por seus seguidores leais e aqueles que estavam descontentes com o governo de seu pai. A revolta de Absalão se transformou em uma guerra civil que ameaçava dividir o reino de Israel. Davi, por sua vez, enfrentou uma das provações mais difíceis de sua vida com esse episódio. Essa crise trouxe à tona não apenas a complexidade de suas responsabilidades como rei, mas também as profundas emoções de um pai cujos laços familiares foram estremecidos pelo desejo de poder e ambição. A reação de Davi diante da revolta de Absalão revela um retrato comovente de um homem que luta para equilibrar seu papel como líder com sua identidade como pai. Ao receber as primeiras notícias sobre a revolta planejada por Absalão, Davi provavelmente sentiu uma mistura de choque, decepção e incredulidade. O filho em quem ele investira amor e confiança estava agora buscando derrubar seu reinado. Essa revelação inicial deve ter sido um golpe devastador para Davi, pois confrontava-o com a realidade de que a rachadura em sua família havia se aprofundado de maneira irreversível. A angústia de Davi aumentou à medida que as notícias da revolta de Absalão se espalharam e seu exército ganhava força. O dilema de Davi era complexo. Como ele poderia enfrentar a ameaça à estabilidade de seu reino, ao mesmo tempo em que enfrentava o conflito emocional de confrontar seu próprio filho? Ele estava preso entre a necessidade de agir como líder e sua dor como pai. Os sentimentos de Davi provavelmente oscilavam entre a raiva, a tristeza e a confusão. Ele não só teve que lidar com a dor de ver um filho se voltar contra ele, mas também com a preocupação pelas vidas de todos os que estavam envolvidos na revolta, incluindo Absalão. A dualidade de sua posição como rei e pai o colocou em um território emocionalmente tumultuado, onde suas decisões teriam um impacto duradouro na dinâmica de sua família e reino. A história bíblica narra que Davi fugiu de Jerusalém para escapar da revolta de Absalão. Durante esse exílio, seu coração provavelmente estava sobrecarregado pela tristeza e pela preocupação. Ele lamentou a perda de seu filho, não apenas como um líder que precisava manter seu reino unido, mas também como um pai que via o sofrimento de seu próprio sangue. Embora a reação de Davi à revolta de Absalão seja multifacetada e complexa, uma coisa fica clara: Davi era tanto um rei quanto um pai, e esses papéis muitas vezes se entrelaçavam de maneira intrincada. Sua história nos relembra que mesmo aqueles que detêm o poder mais elevado não estão isentos das provações familiares e emocionais que todos nós enfrentamos. O dilema de Davi destaca a importância de equilibrar as responsabilidades com a empatia e nos recorda que, apesar das dificuldades, nossas decisões afetam não apenas nossas vidas como líderes, mas também as vidas daqueles que amamos profundamente. E à medida que Davi vivia esse misto de sentimentos, uma feroz batalha ocorria entre os exércitos de Davi e Absalão. A batalha culminante ocorreu na floresta de Efraim, onde as duas forças se enfrentaram. A batalha foi feroz e devastadora, e durante o conflito, Absalão acabou preso pelos cabelos em um carvalho. Sua situação vulnerável foi aproveitada por Joabe, comandante do exército de Davi, que o matou apesar das ordens de Davi para poupar a vida de seu filho. A morte de Absalão marcou o fim da revolta e trouxe uma profunda tristeza para Davi. Embora tenha sido desafiado por seu próprio filho, ele lamentou profundamente a morte de Absalão. A história de Absalão é uma narrativa complexa de conflito, ambição e tragédia, que permanece como um lembrete das complexidades das relações familiares e interpessoais.